coisa querida! A professora Adriane Falti chegando com questões aqui da banca CESP, Sebrasp para os moderninhos, no formato múltipla escolha, de um tema bem importante para sua prova, que é a parte dos direitos políticos. Vamos lá? Vamos ver como é que a banca está cobrando esse conteúdo. Segue comigo. Nossa primeira questão diz ali, ó, conforme a Constituição Federal de 88, são inelegíveis. Aí vem lá, estrangeiro, Quem é inelegível? Inelegível é aquele que não pode se candidatar. Quem não pode se candidatar? Vamos colocar aqui, ó. São inelegíveis. Aqui. Eu carrego as canetas, depois não acho. São inelegíveis. Quem não pode se eleger, ou seja, quem não pode se candidatar a cargos eletivos. São inelegíveis os inalistáveis. Ai, meu Deus do céu. Quem é inalistável? Inalistável é quem não pode votar. Então, alistamento eleitoral é o ato em que você faz um registro eleitoral perante um cartório eleitoral para adquirir o título de eleitor. Uma vez, então, que você faz esse alistamento, você passa a ser eleitor e esse alistamento te dá o direito de votar. Então, não vamos confundir alistamento com voto. Alistamento é quando você faz o registro e passa a ser eleitor. E isso te autoriza a votar, ok? Então, quem é inalistável? Quem não pode fazer esse alistamento eleitoral? Vamos lá. Primeiro, os estrangeiros, lógico, né, Teteia? Que gringo vai meter o bedelho aqui? Né? Nós estamos aqui, Brasil de Brasílias, Brasil de brasileiros. Né? Aí vem o gringo aqui, gringo, vai se meter lá nas tuas terras, né? Quer ficar aqui, beleza, a gente dá direitos individuais, até os direitos sociais, mas direitos políticos, participação, votar, se candidatar, não dá, né? Ele sabe com os problemas dele lá, aqui não. Quem manda no Brasil é brasileiro. Então, é inalistável os estrangeiros e os conscritos. Quem são os conscritos? Quem está realizando o serviço militar obrigatório. O recrutinha lá não pode votar durante aquele período em que ele estiver realizando o serviço militar obrigatório e estiver na condição de conscrito. Então, é inelegível os inalistáveis e também quem? O analfabeto. O analfabeto. Tá. Cuidado aqui, hein, Teteinha? Analfabeto é aquele indivíduo que não sabe ler e escrever. Aquele que não sabe nada mesmo. Não é o analfabeto funcional. Quem que é o analfabeto funcional? Deixa eu te contar. Analfabeto funcional é aquele indivíduo que não sabe ler e interpretar textos simples ou realizar cálculos matemáticos básicos. Professora, tá falando comigo? Claro que não, Teté. Você está acompanhando a aula, você está me entendendo. Aqui tá tudo certo. O analfabeto funcional é aquele que não consegue mesmo, sabe? Ler e tem dificuldade, as palavras se embaralham ali e não consegue interpretar. Não consegue interpretar assim, ó, a história de um gibi, alguma coisa assim, sabe? Coisa bem simples mesmo. Então, o analfabeto funcional pode se eleger? Pode. Aliás, nada me tira da cabeça que nós devemos ter vários analfabetos funcionais, inclusive na Câmara e por aí vai. Né? Então, analfabeto funcional pode. Quem não pode é aquele analfabeto mesmo. Então, se a questão falar, analfabeto tá falando desse cara aqui, que não sabe ler e escrever. Cuidado, o analfabeto pode votar? O analfabeto é alistável? Analfabeto é alistável. O analfabeto, então, pode votar. Ele pode fazer o alistamento eleitoral. Inclusive, para ele, isso é facultativo. Mas ele não poderá se eleger. Ok? Vocês lembram, né? Do Tiririca, né? O Tiririca se elegeu com o bordão, pior que tá, não fica, né? Então, o Tiririca, todo mundo fala do Tiririca, porque quando ele se candidatou, ele teve uma votação super expressiva. O Ministério Público Eleitoral, na época, suscitou aqui a possibilidade dele ser analfabeto.
né? E, na verdade, ele conseguiu, foi feito um teste de alfabetização e tudo mais, e ele demonstrou que não é analfabeto. Ainda que tivesse, na época, não sei como está hoje, mas na época uma grande dificuldade cognitiva de interpretar ali as questões legislativas e tudo mais, tá? Então, no máximo, seria um analfabeto funcional, não estou dizendo que é, mas no máximo seria um funcional. Esse analfabeto que gera a inelegibilidade, ele não é não, tá? Então, quem que é inelegível? Quem não vota, quem não pode fazer o alistamento e ainda o analfabeto. Posso ir um pouquinho mais aqui? Claro que eu posso. Veja que o grupo de inelegíveis é maior do que o grupo de inalistáveis. Às vezes vem questões dizendo assim, ó, que os inalistáveis são os mesmos dos inelegíveis. E não. O grupo de pessoas que não podem se eleger é maior do que o grupo de pessoas que não podem votar. Porque quem não pode votar? Estrangeiro e conscrito. Agora, quem não pode se eleger? Estrangeiro, conscrito e também o analfabeto. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quem são os inelegíveis? Estrangeiros? Sim. Conscritos? Sim. Analfabetos? Sim. É todo mundo. Gabarito, letra D. Segundo a Constituição Federal, é elegível o militar alistável, o qual? Aí traz as regrinhas em relação ao militar. Vamos lembrar aqui também. A Constituição vai me dizer assim, ó, o militar alistável é elegível. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, o militar que não for conscrito pode se candidatar. Ele é elegível, porque se for conscrito, é inalistável e, portanto, inelegível. E dela diz assim, ó, só que para o militar, e aqui eu estou falando de quais militares? Todos. Eu estou falando tanto dos militares da União, pessoal das Forças Armadas, quanto pessoal dos estados, os militares dos estados e do DF. Estou falando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O militar, então, que não for conscrito, pode se eleger. Só que daí tem uma regrinha. Se esse militar tem menos de 10 anos de serviço, ou se ele tem mais de 10 anos. Se ele tiver menos de 10 anos, ele necessariamente deve se afastar da atividade. Afastar da atividade. Esse afastamento aqui, ó, é definitivo. Ele tem que deixar de ser militar. Professor, tem 5 anos de PM. Quer se candidatar? Vai ter que mandar um abraço pro concurso aí da PM. Vai ter que abrir mão daquele cargo, ok? Então, esse afastamento aqui, ó, ele é definitivo. Então, não tem aquele lance assim, vai lá, cumpre o mandato, daí volta. Não. Então, menos de 10 anos é militar juninho. Militar juninho quer sair para se candidatar, vaza da atividade militar. Agora, se ele tiver mais de 10 anos, aí a Constituição vai dizer o seguinte. Bom, se você já é militar, aí já tem um tempinho de casa. Se você tiver mais de 10 anos e quiser se candidatar, primeira coisa que vai acontecer é você ficar agregado pela autoridade superior. Esse agregado, traduzindo de uma forma bem simples, seria um afastamento meio temporário, como se fosse uma licença, para a pessoa poder disputar a eleição. E daí pode acontecer duas coisas. Ele pode ser eleito ou não ser eleito. Se ele não for eleito, ele volta para a atividade, porque ele está só agregado, ele não se afastou definitivamente, certo? Então, se ele não for eleito, volta e vida que segue. Agora, se ele for eleito, a Constituição vai dizer assim, ó, que no ato da diplomação, de forma automática, vai para inatividade. Inatividade. Vai para reserva. Cuidado aqui com 2 pontos. Veja que ele vai para a inatividade no ato da diplomação. Diplomação é diferente de posse. Vamos lembrar lá as etapas
do processo eleitoral. Eu tenho a eleição, que ocorre ali em outubro. Na sequência, eu tenho a proclamação dos eleitos, que quando a Justiça Eleitoral fala assim, ei, fulano se elegeu. Tem a proclamação dos eleitos. Na sequência, eu tenho a diplomação. A diplomação é um ato solene realizado pela Justiça Eleitoral em que literalmente entregue um diploma para esse candidato eleito, reconhecendo a validade da eleição, dizendo assim, parabéns, tá aqui para você o seu diploma. Esse é o ato da diplomação. A posse é só no ano seguinte. Entendeu? Então, a diplomação é, nesse momento, o marco em que o militar eleito vai para a inatividade. Veja que ele é encaminhado para a inatividade de forma automática. Aliás, a própria Justiça Eleitoral faz já o comunicado lá para a autoridade responsável, dizendo, diplomei, pode mandar para a inatividade. Veja que aqui, então, quando eu falo automática, significa que não existe aqui a necessidade desse militar fazer um pedido administrativo. É algo que acontece de ofício. Então, automático, entenda, de ofício. Ex ofício, como aparecer, está dizendo assim, de forma automática. Ok? Muito bem. Essa é a regrinha em relação aos militares. Responde comigo. O qual poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 20 anos. 20 não. Não precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 3 anos. Ô, glória. Não precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 5 anos de Jesus. Precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 10 anos de serviço. É isso aqui. Poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 15 anos, por favor. Moleza, hein? Quer dar um print? Deixa eu sair aqui. Foi? Seguimos. Mateus e João são irmãos e pretendem se candidatar, respectivamente, a governador e vereador nas próximas eleições. Nessa hipótese, segundo a Constituição Federal, a idade mínima que Mateus e João devem ter para concorrer aos cargos é de idade mínima para cargo eletivo. Isso aqui não cai. Isso aqui sempre cai. Então, veja só. Existem algumas idades mínimas para concorrer a cargo eletivo. Cuidado, não existe idade máxima para cargos eletivos. Existe idade mínima. Então, se o cara tiver lá 90 anos, pode se candidatar? Claro que sim. Fala isso pro Sarney, que não pode, você ver. Agora ele deu uma segurada, mas ficou lá até 120 anos, entendeu? Então não existe idade máxima, existe idade mínima. Lembra do Temer? O vampiro, né? O vampirão que todo mundo falava. O Temer deve ter o quê? 120, mais ou menos, coitado. Mas assim, não existe idade máxima, existe idade mínima, ou seja, a pessoa tem que ter pelo menos aquela idade para concorrer a cargos eletivos. E aqui nós temos o telefone da elegibilidade. Ligue já, liga pra mim. Essa só os antigos, nem o Vini não vai lembrar isso aqui. Qual é o telefone da elegibilidade? 3530 2118. De novo? 3530 2118. Ligue agora, imperdível. 3530 2118. Fala comigo. 3530 2118. Ligue agora e não perca essa oportunidade. Tipo aqueles Polishop, né? 3530 2118. Mas, Teteia, não basta saber o telefone, tem que saber para quem ligar. Eu sei o telefone. Não quer dizer muita coisa. Vai ter que saber para quem ligar. Para te ajudar nisso, tia tem o quê? Pirâmide da Alegria. Pirâmide da Alegria. Você sabe que eu amo uma linha do tempo e pirâmides da alegria. Olha lá. 21, 30 e 35. Então, você faz uma pirâmide. Isso aqui é difícil. É difícil fazer uma pirâmide agora. Vai fazer a pirâmide, que é uma vez só que você faz e você aprende pro resto da vida. E você vai preencher com as idades.
Aí agora o telefone ajuda, lembra? Então, quais são as idades? 35, 30, 21, 18. Ok? Tá, preenchemos. Aí nós vamos fazer assim, ó. Daqui para cá, nesse nosso esquema, nós vamos preencher o quadro com os cargos do poder legislativo. Daqui para cá, com os cargos do poder executivo. Fez isso aqui uma vez, Teté, já era para a vida. Me ajude. Então, mandou a pirâmide, por quê? Porque decorar, às vezes, é difícil quando você não tem algo intuitivo, algo que você precisa, que você consegue deduzir, aí fica fácil. Então, olha só. Daqui para cá do legislativo. Quais são os cargos eletivos que você vota do legislativo? Quais são os cargos do legislativo que você vota? Os caras que faz lei, tá? Legislativo. Pensa comigo. Mais basicão, eu tenho lá vereador, aí eu tenho deputado estadual, deputado federal e senador, tá? Desses aqui que eu te falei, qual que é o mais simplesinho? Chuta com o coração, Vini. Vereador, o Vini sabe. Então vamos lá, vamos começar da base, que a gente tem que começar humilde, é ou não é? Tem que começar na humildade. Então, como que eu começo na política? Começo na humildade. Vou fazer o quê? Vou me candidatar a vereador e tal. Então, na base da pirâmide, 18, renovação jovem, não sei o que, tal, eu tenho vereador. Aí, depois que virou vereador, sentiu gosto de sangue. Igual o cachorro quando sente gosto de sangue. Sentiu gosto de sangue. Aí, gostou de ser vereador, politicagem, rolo, confusão, falou assim, quero mais. E daí ele se candidata ao quê? Deputado! Claro, sobe um degrauzinho. Só que deputado, meu amor, é tudo farinha do mesmo saco. Ou você acha que o federal é melhor que o estadual? Tudo igual. Então, deputado federal, estadual, distrital, tudo a mesma idade. Tá faltando alguém? Do legislativo. Senador, né? Lembra, senador. Só que veja só, senador não é 513 misturado lá na Câmara. É tipo assim, só 81, entendeu? É a elite do negócio. Aí, nesse caso, a Constituição escolheu a idade máxima aqui, ou seja, a maior idade da nossa pirâmide, que é a idade de 35 anos. Então, para ser senador, a gente pula um degrauzinho e sobe aqui, ó, senador. Lembra que o senador tem que ter idade máxima também, porque é eles quem vão julgar o presidente, por exemplo, no crime de responsabilidade. Então já tem que ter uma certa experiência aí. Ana, tá. Preencheu aqui. Agora nós vamos daqui para baixo com os cargos do executivo. Qual que é o cargo mais top Power Ranger branco ninja samurai do executivo? Presidente da República e o vice, é ou não é? Então, os cargos executivos são presidente, governadores e prefeitos. Então, na idade máxima, que é o mais importantão, você vem com quem? Presidente da República e, logicamente, o vice. Desce um degrauzinho, governador e vice. Desce um degrauzinho, prefeito e vice. Vai dizer que não é fácil? Meu Deus do céu. É altamente intuitivo isso aqui. Os caras fizeram as idades da Constituição pensando nessa pirâmide. Com certeza. Beleza aqui? Moleza, hein? Tá faltando alguém? Quem? Juiz de paz. O Vini já tá respondendo. Aqui, ó. Você vai ver. Próximo concurso, o Vini. O juiz de paz. Qual é a idade para ser juiz de paz? Aí você fala assim, quem é juiz de paz? Da onde juiz de paz? Pasme, TT. Juiz de paz é o cara que celebra casamento. E faz outras coisas também. Mas a gente só lembra do quê? Do casamento. Professora, por que o nome juiz de paz? Não sei. Deveria. O marido já foi embora. Deveria ser o quê? Juiz de guerra. É, né? Juiz da treta, juiz da confusão. É, né? Pois é, mas a Constituição é um romance, gente. Parece um dorama isso aqui. É uma coisa linda. A Constituição mandou o quê? Juiz de paz.
Como se casamento significasse alguma coisa pacífica, né? Juiz de paz. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Pois é, o juiz de paz, pasmem, chocando agora metade da humanidade, é um cargo eletivo. Professora, nunca votei para juiz de paz. Nem eu. Mas a Constituição estabelece que o critério seria a eleição, voto universal, aquela história toda. Mas ninguém até hoje votou para juiz de paz. Mas isso não é importante. Importante é como cai na nossa prova. E na nossa prova você tem que lembrar que o juiz de paz é cargo eletivo. Inclusive, para ser candidato aqui a juiz de paz, tem que preencher todos os requisitos de elegibilidade da Constituição: nacionalidade brasileira, filiação partidária, alistamento eleitoral, inclusive idade mínima. E qual que é a idade mínima que a Constituição escolheu? 21 aninhos. Professora, depois que eu decorei toda a pirâmide, você me vem com o juiz de paz do além aqui, ó. Como que eu vou decorar isso aqui? Você vai lembrar assim, ó. O que que o juiz de paz fala quando casa? Não sei, você cometeu o casamento já na vida. O Vini casou esses dias, Vini. O juiz de paz fez essa celebração? Tá. Não? Foi, não? Ah, mas vale. Mais grave ainda. Vini casando religioso e tal. Quando, né, o celebrante lá fez a celebração, ele não disse um paranauê assim do tipo: agora vocês são uma única carne, um único não sei quê. Não falou um negócio tipo assim: vocês são duas pessoas e agora vocês se tornam um. Pega esse romance, pega esse dorama aqui. Vocês são dois que passam a ser um. Por essa você não esperava. Esse romance você não estava preparado. Então, são dois que viram um. 21. Maravilhoso. Então, se errar idade mínima, por Deus do céu, a tia vai dar petelecos na orelha de vocês. Olha lá, o pessoal falando um só corpo, um só espírito, uma coisa transcendental. Não é isso? Então, voltamos agora para a nossa questão, agora que você sabe todas as idades. Mateus quer ser o quê que o Mateus quer ser? O Mateus quer ser governador. Qual que é a idade para governador? 30. E o João quer ser o quê? Vereadorzinho, né? Aí, professora, meu pai é vereador, né? Não tô falando num sentido pejorativo. Tá. 18. Qual que é o nosso gabarito? Letra E. Beleza agora, hein? Considere as situações hipotéticas a seguir. Lucas, de 19 anos de idade, é brasileiro nato, alfabetizado e está servindo como conscrito nas Forças Armadas Brasileiras. Teté, o cara é o quê? Conscrito. Conscrito a gente já sabe o quê? Não vota, é inalistável. Olha só, se ele é inalistável porque ele é conscrito, ele também é o quê? Inelegível. Então, inalistável e também inelegível. Ó, o pessoal tá falando da idade aceitável, né? É que essa história é mais longa, né? Aí essa eu conto no curso e tal. Essa também é boa para lembrar. Mas o importante é lembrar que é 21, né? Então, veja lá. O Lucas, como é conscrito, ele nem vota e nem se candidata. Então, ele é inalistável, logo inelegível. Tá. O Lúcio, de 65 anos de idade, é brasileiro naturalizado e alfabetizado. O Lúcio vota? Vota, é alfabetizado. Inclusive, mesmo se ele fosse analfabeto, ele poderia votar, é ou não é? O Lúcio pode se candidatar? Pode, é ou não é? Brasileiro naturalizado. Ele só não vai poder se candidatar a quais cargos? Presidente da República e vice, né? Porque é cargo privativo de brasileiro nato. Lembra do mp3.com lá? Tá. Mas ele pode. Cláudia, 30 anos de idade, estrangeira e não naturalizada brasileira, reside no Brasil alfabetizada. A Cláudia que vai se meter lá na gringa dela, né? Estrangeira, ainda que se chame Cláudia, né? Cláudia é um nome bem brasileiro, né? Mas enfim, Cláudia estrangeira, já era. Nem vota, muito menos se candidata.
Simone, de 21 anos de idade, é brasileira nata e alfabetizada. A Simone pode votar? Claro. A Simone pode se candidatar? Em regra, com certeza. Para todos os cargos eletivos? Aí não, né? Porque a Simone vai poder se candidatar apenas aqueles cargos eletivos que sejam compatíveis com a sua idade. Então, a Simone vai poder se candidatar ao quê? Vereadora? Sim. Deputada? Federal, estadual, lau. Juíza de paz, inclusive, prefeito e vice. O que a Simone não vai poder se candidatar? Governadora, senadora e presidente. Beleza? Tá. No que se refere aos direitos políticos, Cláudia somente pode ser eleitora? Quem é Cláudia? Cláudia é estrangeira, Cláudia não pode nada. Não pode votar, não. Lúcio e Lucas não podem ser eleitores. Vamos ver o Lúcio. O Lúcio pode. Qual seria o impedimento do Lúcio? O Lúcio pode. Lucas não pode ser eleitor? Lucas não pode mesmo. Por quê? Porque ele é conscrito. Simone pode candidatar-se ao cargo de deputada federal. Pode ou não? A Simone tem quanto? 21 aninhos. Claro que ela pode. Inclusive, por ser brasileira nata, ela pode ser até presidente da Câmara. Lucas pode candidatar-se ao cargo de vereador. Quem é Lucas? Lucas é o conscrito. Lucas não pode nada. Lucas pode só pintar rodapé. Lúcio não pode candidatar-se ao cargo de governador de estado. Quem é o Lúcio? Ah, o Lúcio é o tiozinho de 65. Claro que ele pode. Ué, qual seria o impedimento? Idade ele tem. E o fato de ser naturalizado não impede ele ser candidato a governador, porque governador não é cargo privativo de nato. Questãozinha boa, né? Meio um cara crachazinho ali, mas boa. Então pode sim. Então ficou o que mesmo? Gabarito, letra C. Mais uma minha. De acordo com a Constituição Federal, as pessoas analfabetas têm direito, letra A, ao alistamento eleitoral, ao voto e à elegibilidade. Vamos lembrar lá. Analfabeto vota. Analfabeto é alistável. Então, ele pode ir lá tirar o título eleitoral, ou seja, ele pode fazer o alistamento eleitoral e votar. Mas analfabeto não pode ser candidatar, ele está inelegível. Então, vamos lá. Tem direito ao alistamento eleitoral? Sim. Ao voto? Sim. À elegibilidade? Aqui não. Apenas ao alistamento eleitoral eu voto. É isso. Não é nem apenas, né? Bastante coisa. Apenas ao alistamento, não está faltando voto. Não. Elegibilidade não, apenas ao voto. Beleza? Gabarito, letra B. Vamos que vai mais um pouco? Vamos que vai mais um pouco. Pedro foi condenado por improbidade administrativa. Ana teve sua naturalização cancelada por sentença transitada em julgado. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta com relação aos efeitos da condenação de Pedro e do cancelamento da naturalização de Ana no que se refere aos seus direitos políticos. Aqui, a questão quer que você marque aquilo que é uma situação de perda daquilo que é uma situação de suspensão dos direitos políticos. E daí vamos lembrar lá, ó. A hipótese de improbidade administrativa implica no quê? Na suspensão dos direitos políticos. Se errar essa, teteia, ganha cascudo meu e cascudo do Talhos. Por quê? Porque ele fala isso lá na parte de direito administrativo e falamos aqui também no direito constitucional. Hein? Então, improbidade administrativa, hipótese de suspensão aqui dos direitos políticos. Ana teve sua naturalização cancelada por sentença transitada em julgado. Lembra que tem que ser sentença transitada em julgado. Cancelamento da naturalização gera o quê? A perda da nacionalidade. Quando a pessoa perde a nacionalidade e essa sentença transita em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, a pessoa, além de perder a nacionalidade brasileira, também perde os direitos políticos. Então, aqui nós estamos falando de uma hipótese de perda dos direitos políticos. Aí, vamos lá. No que se refere a tal, haverá cassação. Meu Deus do céu, chega a me arrepiar aqui na nuca. Cassação, não. Existe cassação de direitos políticos só nos noticiários. Que fala lá, os direitos políticos do deputado serão cassados.
Que caçado? Caçado vai para caçado do caçador. Nada a ver. Não há cassação de direitos políticos. O que eu tenho são hipóteses de suspensão e hipóteses de perda de direitos políticos, tá? Então, cassação. Haverá suspensão dos direitos políticos de Pedro. É isso? Isso. Suspensão. E perda dos de Ana. É esse aqui. Maravilha! Maravilha! Tá. Aí vem lá. Conforme o texto constitucional, as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos incluem. Aí vem lá. A recusa de cumprimento de obrigação constitucional a todos imposta, realizada ou não prestação alternativa. Aqui a gente até quer fazer uma observação. O CESP, ele não tem muita certeza, às vezes, quando ele quer chamar de perda do que ele quer chamar de suspensão. Eu vou fazer meu último esquema aqui, ó. No vai que Deus o livre. Sabe o que é o vai que Deus o livre? Vai que Deus o livre cai isso aqui. Então, vamos lá. O artigo 15 da Constituição vai falar das hipóteses de perda ou suspensão. Então, diz... Não tem cassação, mas pode ter perda ou suspensão. Só que a Constituição, ela não fala assim, isso aqui é perda, isso aqui é suspensão. Quem vai dizer quando é perda ou suspensão? A tal da doutrina. O que é a doutrina? Os caras que escrevem direito constitucional. Esses caras gostam de inventar moda, gente. Meu Deus do céu. Uns dizem de um jeito, outros dizem de outro, e por isso é que às vezes é uma bagunça. Então, o que eu quero que você grave? Vamos lá. Quais são as hipóteses previstas ali na Constituição? Então, ela vai falar do cancelamento da naturalização. Só que lembra que tem que ter sentença transitada em julgado. Eu tenho a chamada escusa de consciência, que é quando a pessoa se recusa a cumprir uma obrigação a todos imposta e também não cumpre a prestação alternativa. Então, lembra que para gerar alguma consequência aqui, a pessoa tem que descumprir, inclusive, a prestação alternativa. Então, vou colocar aqui, não cumpre a prestação alternativa. Eu tenho ainda a condenação criminal. Desde que a sentença esteja transitada em julgado. E aqui não importa o tipo do crime e o tempo de pena. A condenação pode ser a pena de multa. É condenação criminal, vai gerar consequência aqui para os direitos políticos. Eu tenho ainda a incapacidade civil absoluta. Se falar relativa já era. E eu tenho a condenação por improbidade administrativa. Tá. O que não há divergência, que você pode levar assim, ó, sossegado para a prova. Tá. Condenação por improbidade. Lembra que é a hipótese de suspensão. Incapacidade civil absoluta. Suspensão. Condenação criminal por sentença transitada em julgado. Suspensão. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Perda. Tá. Logo, existe uma divergência doutrinária sobre a situação da escusa de consciência, que é quando a pessoa se recusa a cumprir uma obrigação a todos imposta e também não cumpre a prestação alternativa. Parte da doutrina vai falar que é a hipótese de perda. Aqui eu estou falando de uma doutrina extremamente relevante, como José Afonso da Silva, o próprio Pedro Lenza, que segue aqui esse posicionamento, Alexandre de Moraes e tudo mais. Eu tenho uma outra corrente doutrinária que vai dizer que é a hipótese de suspensão,
Essa outra corrente doutrinária também tem a sua relevância. Inclusive, é ela que está prevista na legislação infraconstitucional e tudo mais. Então, eu tenho parte da doutrina dizendo que é perda e eu tenho parte da doutrina dizendo que é suspensão. E aí, José? Aí que nós temos, estatisticamente, o maior número de questões da banca CESP dizendo que é perda. Em 2017, para você ter uma ideia, foi a última vez que a banca estabeleceu que é perda ou suspensão. Numa questão para procurador do Estado, salvo engano, ela falou, numa das hipóteses, fazendo uma interpretação implícita ali, que seria suspensão. Só que ela fez, nesse mesmo ano, numa outra prova, inclusive era uma prova de TRE, que ela considerou que é perda. Aliás, eu sei, inclusive, dessa questão, porque eu fiz o gabarito extraoficial e, na época, a banca deu como suspensão e ela acabou anulando a questão, dizendo assim, de fato, é perda. Você entendeu? Então, o que acontece? A banca sabe que se ela meter um perda, vai dar recurso, porque vai ter a galera que vai falar que é suspensão. Se ela meter um suspensão, vai ter a galera fazendo recurso dizendo que é perda. E daí a banca não quer anular a questão, essa que é a grande verdade. Por isso que desde 2017 a banca tem evitado essa polêmica aqui. Por isso que você vai ver questões como essa, em que ela não vem dizendo, é perda ou suspensão, quando fala da escusa de consciência. Quando fala das outras, ela traz perda e suspensão. Quando fala da escusa de consciência, ela faz a louca. Ação em hipótese de perda ou suspensão, entendeu? Ela joga pro genérico, ok? Então, como eu estou dizendo, estatisticamente, a banca coloca perda. O maior número de questões. Mas desde 2017, ela não faz mais dizendo é perda ou suspensão por causa do número de recurso. Ok aqui? Beleza? Tá. Então, sabendo disso, volta lá. Então, veja como que ela cobra. Conforme o texto constitucional, as hipóteses de perda ou suspensão incluem. Então, ela não está dizendo isso é perda ou isso é suspensão. Daquelas hipóteses lá do artigo 15. Tá. A recusa de cumprimento de obrigação constitucional a todos imposta, realizada ou não prestação alternativa. Aqui é errado. Por quê? Porque se a prestação alternativa for realizada, não tem consequência jurídica nenhuma. Para o Estado, ou você cumpre a obrigação que é para todo mundo, ou você cumpre a prestação alternativa. Se você cumprir a prestação alternativa, está tudo certo, não vai ter nenhuma consequência para os seus direitos políticos, tá? A condenação criminal transitada em julgado apenas quando tenha sido aplicada a pena privativa de liberdade. Erradíssima. Veja que a suspensão ocorre quando a condenação criminal transita em julgado, não só quando a pena é privativa de liberdade, tipo a pessoa vai presa, não só nesse caso. A prática do ato de improbidade administrativa, essa é uma das hipóteses, não é? A ausência de renúncia ao mandato pelo presidente da República até 6 meses antes do pleito de outro cargo a que ele pretenda concorrer. Veja que se ele não renuncia 6 meses antes do pleito para concorrer a outros cargos, eu não vou ter suspensão ou perda dos direitos políticos. Eu tenho uma situação de inelegibilidade, que é bem diferente. Aliás, qual a diferença? A inelegibilidade impede que a pessoa se eleja, que ela se candidate. As hipóteses de perda ou suspensão impedem tanto que a pessoa vote, faça o alistamento e vote, quanto se candidate. Então, a gente pode dizer que as hipóteses de perda ou suspensão, elas são mais graves, elas restringem mais os direitos políticos do que apenas as hipóteses de inelegibilidade, ok? O cancelamento da nacionalidade brasileira por ato do secretário nacional de Justiça. Lembra que cancelamento da naturalização só por sentença transitada em julgado. Maravilha? Maravilha. Por isso, nosso gabarito ficou a letra C. Ok? Muito bem, Teteia. Fico por aqui nesse nosso bloco. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.